Olá, espero que você esteja super bem e seja muito bem-vindo a mais uma aula de introdução à sociologia. Espero que você esteja bem acomodado, bem tranquilo e vamos iniciar mais uma atividade, que seria a nossa última atividade no início, nesse primeiro semestre de 2020. Infelizmente, de forma online, sendo que eu gostaria de estar de forma presencial com todos vocês para participar cada vez mais das suas ações, das nossas relações interpessoais. Para a nossa aula de hoje, nós vamos começar a respeito do significado de trabalho. Portanto, nós vamos iniciar o capítulo 9 do nosso livro de Introdução à Sociologia. Lembrando que nossas abordagens estão feitas, nossas abordagens estão direcionadas às concepções sociológicas. Então, tudo que nós vamos falar a respeito do trabalho são concepções da própria sociologia. Então, importante nós salientarmos que a estrutura do pensamento da sociologia pressupõe uma relação na condição do trabalho. E o trabalho é um dos elementos desenvolvidos desde a antiguidade, ou seja, desde a própria pré-história, nós temos o desenvolvimento das relações de trabalho, seja para a sobrevivência, seja para a acumulação primitiva do capital. Ou seja, o trabalho está constantemente dentro das sociedades. Só que, por exemplo, nós temos que conceituar o trabalho, porque o trabalho existem diversas definições e diversos tipos de trabalho, como, por exemplo, existe o trabalho remunerado, que é toda aquela atividade onde você desenvolve visando uma renda ou um lucro. Como existe também o trabalho voluntário, onde você desenvolve sem esperar uma renda, uma capacidade de lucro. Existe também o chamado trabalho escolar. O professor adora fazer trabalho escolar com os alunos, e os alunos praticamente detestam qualquer possibilidade de trabalho escolar. Então, são algumas condições ou são algumas visões acerca do trabalho. E temos também o chamado trabalho espiritual, o trabalho religioso, o trabalho assalariado, o trabalho não remunerado, nós temos o trabalho formal, nós temos o trabalho informal, nós temos o chamado trabalho ilegal. Então, nós temos diversas formas de manifestação deste tema. É um dos temas mais abordados dentro da concepção da própria sociologia e muitos teóricos se perpassaram em cima da condição do trabalho. Ora, posso lhes afirmar categoricamente que, no sentido do latim, o trabalho vem de tripalium. Tripalium seriam 3 paus trançados, deixa eu fazer aqui, vou ver se acerto, 3 paus trançados, onde o indivíduo era amarrado nesses 3 paus e ele era castigado. Então, trabalho no latim vem do termo tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura. Daí, é óbvio, se é um instrumento de tortura, por isso muitos indivíduos não gostam de realizar o trabalho. Claro, deixa de lado a brincadeira de lado, deixa a brincadeira de lado e vamos falar aquilo que é sério. Então, o tripalium é a condição de exploração do próprio indivíduo. Só que, durante a evolução do tempo, durante a evolução da história, o trabalho sempre esteve associado às classes mais baixas, porque as classes mais altas, elas não precisam desenvolver o trabalho para sobreviver, porque elas nasceram numa certa condição econômica, como nós vamos ver daqui a pouco. E quem precisa desenvolver o trabalho para manutenção ou para a subsistência da sociedade são as chamadas classes mais baixas. Desde a antiguidade, desde Egito, desde Mesopotâmia, Grécia, Roma, Idade Média, até a atualidade, aqueles que executam o trabalho são os indivíduos que estão nas classes mais baixas. Ele executa o trabalho, mas o fruto do trabalho não pertence a ele. Inclusive, nós vamos falar muito de um indivíduo chamado
Karl Marx, um dos maiores críticos em relação à possibilidade de desenvolver as teses acerca do trabalho. Então, o teórico de referência seria Karl Marx, mas nós temos outros teóricos, como Adam Smith, como Emil Durkheim, como Max Weber, que desenvolveram suas abordagens acerca do trabalho. Então, em relação a isso, nós vamos deixar bem claro as nossas concepções ou nossas visões acerca do estabelecimento do trabalho. Então, vamos abrir uma projeção para a gente acompanhar de forma melhor essas concepções acerca do trabalho. E quando a gente fala trabalho, logo vem na nossa mente, tá, a execução de uma atividade braçal, vem logo na nossa mente uma execução de atividades práticas. Por exemplo, eu, professor, eu desenvolvo o meu trabalho, eu tenho um trabalho, ou seja, eu executo as minhas funções dentro de um ambiente, dentro de situações que me permitem a realização do meu trabalho. Só que também uma situação que está ligada diretamente à concepção do trabalho é a ideia de emprego. Tá? Emprego e trabalho. Então, trabalho é toda e qualquer atividade que pode ser onerosa ou não, ou seja, trabalho é toda atividade que eu posso receber ou não por ela, tá? Isso é trabalho. Emprego é a garantia social do meu trabalho. Ou segundo a estrutura comum dos brasileiros, o emprego seria a garantia de execução das práticas do meu trabalho, ou seja, eu vou trabalhar de carteira assinada, eu sou empregado, ou seja, desenvolve essas relações de trabalho e emprego que nós vamos discutir um pouco mais à frente. Então, para a gente poder entender, tá, a questão do trabalho e a concepção da sociedade, como as diferentes sociedades ao longo do tempo conceberam a ideia do trabalho e como esse trabalho é desenvolvido ao longo do tempo, ao longo da trajetória da própria história. Então, diz assim, conceito de trabalho. O homem é um sucesso, o homem é um sucesso se pula da cama de manhã e vai dormir à noite. Neste meio tempo, ele faz o que gosta. Então, segundo essa concepção de trabalho, seria uma ideia de que o indivíduo ele gosta daquilo que executa, ele gosta daquilo que se lhe chama de seu trabalho. Como, por exemplo, o professor. O professor ele deve gostar da sua atividade, ele deve gostar da sua função. Se ele não gostar da sua função, aí alguma coisa está errada, aí necessariamente pode prejudicar todo o processo de ensino-aprendizagem. Ainda, em relação ao conceito de trabalho. Trabalho é toda e qualquer atividade humana que visa satisfazer as suas necessidades. Então, quando você executa o trabalho, o fruto do trabalho é a satisfação das suas necessidades. Por quê? Você vai receber um salário e com esse salário você vai pagar as suas contas, você vai fazer as suas compras, você vai comprar o seu alimento, você vai cuidar da sua saúde. Então, o trabalho é toda e qualquer atividade humana que visa satisfazer suas necessidades. Na verdade, as necessidades de quem trabalha e a necessidade de quem controla as atividades produtivas. Então, grava, põe aí na sua cabeça, na sociedade contemporânea ou na sociedade capitalista, segundo Karl Marx, existem duas classes sociais que estão dispostas de forma antagônica, ou seja, a burguesia e o proletariado. Nós vamos falar muito dessas duas classes dentro deste capítulo. Então, a burguesia é aquele conjunto de indivíduos que controlam as atividades produtivas, que são os donos dos meios de produção. O proletário são todos aqueles que executam as atividades produtivas e a eles pertence a posse da força de trabalho. Traduzindo, força de trabalho dentro da concepção de Marx, força de trabalho significa mão de obra, ou seja, o operário ou proletário desenvolve a atividade produtiva, tá? O
desenvolve a chamada a atividade produtiva. E o burguês controla a atividade, desenvolve a atividade. Portanto, o burguês ele é dono dos meios de produção e o operário ele é dono da força de trabalho, ou seja, ele desenvolve todas as suas atividades mediante visando o controle da sua mão de obra, que ele vende sua mão de obra para o patrão, ele troca sua mão de obra por uma remuneração periódica que comumente nós chamamos de salário, ou seja, a história mostra que o trabalho é visto de forma diferentes e valorizado de acordo com a relação que cada sociedade estabelece com essa atividade. Traduzindo, para cada sociedade tem um tipo de definição de trabalho, tem uma estruturação, uma organização da ideia daquilo que é o trabalho. Então, vejamos ainda o conceito de trabalho. O trabalho entendido como a operação humana de transformação da natureza em cultura, ações dos seres humanos em processo de sobrevivência, realização, criando instrumentos e com estes um novo universo. Traduzindo, o ser humano é o único ser capaz de transformar a natureza em mercadoria. Portanto, você não vai ver um João de Barro, você não vai ver um castor, você não verá uma onça, você não verá um leão e um leopardo pegando, por exemplo, uma árvore e transformando numa casa bonitinha e vendendo aquilo para outro indivíduo. Então, o único ser capaz de transformar a natureza em mercadoria e, através do trabalho, desenvolver a venda dessa mercadoria é o ser humano. Então, com o fruto do trabalho, o ser humano transforma a natureza a seu favor ou transforma a natureza em mercadoria. E, através do trabalho, ele mesmo vende essa mercadoria e transforma essa mercadoria em lucro. E, então, o fruto ou o objetivo, tá? O objetivo máximo do trabalho, o objetivo do trabalho seria obter o lucro, tá ok? Obter o lucro ainda em relação à possibilidade de transformação da natureza. E esse lucro, ele vem necessariamente em relação da condição do homem como capaz, como ser transformador da própria natureza. Então, transformar a natureza só é possível através da execução do trabalho. Diz ainda assim, o trabalho é realizado com o objetivo de satisfazer desde as necessidades físicas mais primárias de sobrevivência até as necessidades socialmente criadas, que implicam em uma gama sofisticados instrumentos para satisfazê-las, ou seja, para poder executar o seu trabalho, para você satisfazer as suas necessidades, você realiza os diversos tipos de atividades, os diversos tipos de trabalhos. Então, mediante a necessidade da qual você precisa satisfazer, você executa um trabalho, você executa uma atividade. Então, diz assim, com o trabalho, além de imprimir mudanças significativas no meio natural, o ser humano altera a si mesmo, passando a desenvolver a capacidade de adaptar-se ao meio em que vive e, ao mesmo tempo, modificá-lo. É justamente aquela ideia que nós acabamos de salientar, de que o homem é o único ser capaz de transformar a natureza ao seu favor, capaz de transformar a natureza em mercadoria e, a partir dessa mercadoria, modificar a sua própria condição de ser humano. Portanto, o trabalho seria a capacidade humana de transformar o meio natural em possibilidade de acesso a si mesmo, ou seja, ele desenvolve a capacidade de adaptar ao meio em que vive e, ao mesmo tempo, modificá-lo. Como, por exemplo, há cerca de, vamos falar,
500 anos atrás, as florestas eram gigantescas. Se nós formos comparar as florestas daquela época, 500 anos atrás, com os dias de hoje, nós vamos ver muita diferença mesmo. Porque o homem, ele adaptou o meio ao seu favor, criando barragens, criando fazendas, criando cidades, criando vilas e tudo mais. Então, essa situação está ligada diretamente à capacidade do ser humano de transformar o meio em que ele vive, ou seja, o meio natural. O conceito de trabalho, por exemplo, muda de cultura para cultura. Na sociedade hindu ou na sociedade indiana, onde era válido o sistema de caças, é sempre bom a gente lembrar. O sistema de caças foi abolido lá na década de 50 por lei, mas culturalmente ainda existe a divisão social na Índia de sistema de caças. Por exemplo, na Índia, se você nasce em uma casta superior, você não vai desenvolver a atividade de trabalho. Então, as castas são assim divididas em brahmanes, que são os sacerdotes, que são os grupos superiores, tá? Aí os kshatriyas, que estão abaixo dos brahmanes, mas eles estão numa ideia de superioridade também, ligados diretamente à estrutura da defesa da sociedade e tudo mais, os vaixás, que são chamados os comerciantes, os sudras, que são comerciantes menores, e os párias, que são os trabalhadores. Então, culturalmente, na sociedade hindu, a atividade do trabalho braçal, do trabalho propriamente dito, é característica dos párias. O comércio é uma atividade de trabalho, mas não é considerada tanto degradante como o trabalho braçal, que é exercido pelos párias. Então, na sociedade, um exemplo de divisão do trabalho dentro da sociedade. Para a sociedade hindu funciona dessa seguinte forma: os brahmanes ou os brahmas, eles são sacerdotes que eles se chamavam brahmas, tá? Representavam a classe mais elevada da sociedade e considerados nascidos da cabeça do deus Brahma. Os kshatriyas são os guerreiros que exercem o poder político. Os vaixás, que são comerciantes, camponeses e artesãos. Os sudras, que são pequenos comerciantes e servos, e os párias, ou dalits, que são os marginalizados dentro da sociedade. Então, o trabalho braçal seria próprio dos párias, próprio dos dalits, tá? Ou seja, essa é uma organização cultural de desenvolvimento dentro da sociedade do trabalho, a ser exercido por cada indivíduo, se dá por meio da sucessão hereditária, e não há possibilidade de mobilidade social. Traduzindo, se eu nasci um pária na sociedade hindu, eu estou fadado, eu estou condenado a ser para sempre um pária, e todos os meus descendentes serão párias. E eu já sei que as atividades braçais são próprias da minha própria condição de ser um pária. Portanto, eu estabeleço essa ideia na relação do trabalho. Então, ainda nas comunidades tribais, vamos dar o exemplo das comunidades tribais do Brasil. Tá? As sociedades indígenas do Brasil desenvolvem práticas do trabalho. Então, a ideia do trabalho como dimensão separada das outras atividades sociais é algo que não aparece. De forma geral, nas sociedades tribais, o trabalho está ligado com todas as outras atividades. O máximo que eu tenho dentro das sociedades tribais seria uma divisão sexual do trabalho. Aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da mulher. Como, por exemplo, a caça, a guerra, são próprios do homem, tá ok? A coleta de frutos e cuidar da roça são cuidados típicos da mulher, ou seja, eu tenho trabalhos típicos do homem, trabalhos típicos da mulher. Isso numa sociedade tribal, tá ok? É o caso de algumas sociedades indígenas dentro do Brasil
que ainda desenvolvem essas práticas de divisão sexual do trabalho. Eu posso afirmar categoricamente, pois eu conheço algumas tribos indígenas, como os Chavantes e como os Boró do Mato Grosso. E lá ainda eles desenvolvem essa prática do trabalho típico do homem, trabalho típico da mulher, tá? A plantar a roça, desmatar, caçar, pescar, típico de uma atividade do homem. E a atividade de coleta dos frutos, de cuidar da roça, de cuidar das crianças, são atividades típicas desenvolvidas pelas mulheres nessas sociedades tribais. E ainda nós temos algumas situações diferentes para a gente poder abordar, como, por exemplo, o conceito de trabalho. As sociedades antigas, ou seja, na antiguidade, lá no período da história, que vocês chamam de antiguidade clássica, onde nós vamos pegar a questão da Egito, tá? Mesopotâmia, Grécia, Roma, as chamadas sociedades da antiguidade. Dentro dessas sociedades, nós temos novas formas de estabelecer a condição do trabalho. Desculpe. Aí nós temos assim, nessas sociedades antigas, predominava a classificação social que dividia os seres humanos entre inferiores e superiores, ou seja, entre aqueles que usavam o corpo para o trabalho e aqueles que gozavam da liberdade dos plenos usos das suas capacidades mentais e espirituais, ou seja, o grupo inferior é aquele grupo que está ligado diretamente ao desenvolvimento das práticas de subsistência da sociedade, onde toda a sociedade dependia direta economicamente e da produtividade desses indivíduos. E um outro grupo chamado superiores, que eram geralmente ligados a uma descendência divina, ligados a uma classe superior, onde eles não desenvolviam tais atividades. Essas atividades estavam ligadas diretamente às chamadas classes inferiores. Então, nas sociedades da antiguidade, só possuía dignidade humana quem não precisava trabalhar para viver. Ser cidadão significa ter privilégios e frutos da sua cidadania. E vocês já viram isso em introdução à filosofia, quando o professor falava a respeito da estrutura política na Grécia Antiga, onde o cidadão era considerado aquele indivíduo bem-nascido, onde ele não precisava desenvolver uma prática, uma atividade ou um trabalho, principalmente o trabalho braçal. O único trabalho que ele realizava era o chamado intelectual do debate público em relação ao desenvolvimento da busca do bem comum para a sociedade. Ou seja, ele desenvolvia a política. Então, dentro dessa concepção, na antiguidade clássica, ou seja, Grécia, principalmente Grécia e Roma, os nobres, os bem-nascidos, não desenvolviam as práticas dos trabalhos braçais. O trabalho braçal estava ligado diretamente às classes inferiores da população, ou da população comum, ou da população em geral, ou dos chamados escravos. Era uma condição essencial para esses dois grupos ao estabelecimento do trabalho, porque ele não tinha nada de intelectual a oferecer. Portanto, os chamados cidadãos eram todos aqueles bem-nascidos que não precisavam desenvolver nenhuma atividade física do trabalho. Então, grave sempre isso. Dentro dessa ideia, nós temos o conceito ou a evolução do conceito dentro do pensamento medieval. Nas sociedades feudais, ou seja, na Idade Média, os trabalhadores, ou seja, camponeses, ou seja, servos, eram responsáveis pela manutenção vital dos membros da nobreza e do clero, já que lhes era devido o cultivo da terra, para dela obterem o necessário para o seu sustento e dos demais estratos, ou seja, dentro do período medieval, o trabalho era realizado pelos servos e os camponeses. E o senhor feudal não desenvolvia atividade nenhuma, semelhante
ao período da Grécia Antiga, onde o cidadão não desenvolvia nenhuma prática do trabalho porque ele se dedicava à política, ao bem-estar da sociedade. Já o senhor feudal, ele se dedicava à administração da área, então também um trabalho um pouco mais intelectual. O trabalho braçal sempre esteve ligado às chamadas classes inferiores dentro da sociedade. Grava essa situação. Então, o trabalho braçal sempre esteve ligado às chamadas camadas ou grupos inferiores existentes dentro da sociedade. E na Idade Média não era diferente. Os servos e os camponeses que estavam abaixo do senhor feudal executavam todas as atividades de trabalho, executavam todas as atividades necessárias para a subsistência da própria sociedade, certo? Ainda dentro da ideia da Idade Média, com transformações verificadas a partir do século XII, expande-se o comércio e o artesanato. Em vez de trabalhar para a sua satisfação das suas necessidades, o artesão, com base no progresso das cidades e no uso do dinheiro, abandonaram a vida civil e passaram a trabalhar para atender às novas demandas, ou seja, o servo deixou a terra do senhor feudal e passou a trabalhar para si mesmo e desenvolver uma atividade produtiva chamada lucrativa. A partir disso, nós temos o desenvolvimento da chamada burguesia mercantil, porque o artesão ele produziu as suas mercadorias e ele precisava vender as suas mercadorias. Então, ele passa a se dedicar à produção de mercadorias e à venda dessas mercadorias, onde o resultado, o lucro dessa venda das mercadorias acabam sendo controlados pelos próprios artesãos. Então, o trabalho já tem uma nova modificação. Então, agora, a configuração do trabalho, eu vou trabalhar não só para minha subsistência material, mas eu vou trabalhar para obter um lucro, obter dinheiro, obter gradativamente um aumento monetário em cima do meu trabalho. Ou seja, o trabalho passa a ter uma possibilidade de expansão das ideias capitalistas. E seja, aí surge o século XVIII. Aliás, a partir do século XVI, o trabalho toma uma nova perspectiva ao longo da sociedade europeia, ao longo do mundo até então conhecido. Portanto, o trabalho do século XVI passa a estipular o desenvolvimento do lucro, mas essa produção era feita pelo trabalho artesão ou trabalho manufatureiro. A grande revolução, a grande transformação no sistema do trabalho vem no século XVIII com a Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial exigiu uma maior atividade da mão de obra do operário em relação à produção da mercadoria. Então, diz assim, em linhas gerais, o capitalismo consolidado com a Revolução Industrial caracteriza-se pela busca de acumulação do lucro. Então, a partir do século XVIII, a partir do desenvolvimento da Revolução Industrial, o trabalho agora tem um objetivo fundamental. O trabalho tem agora o objetivo de obter o lucro com a própria realização do meu trabalho. Então, se eu trabalho, eu vou ter que obter um lucro com aquela minha prática, com aquele meu desenvolvimento trabalhista. Ou seja, as atividades estão ligadas diretamente à busca do lucro, que está vinculada à existência de trabalhadores assalariados e das atividades comerciais e industriais. A partir da Revolução Industrial, o trabalho passa a ter uma nova configuração na estrutura do mundo, porque a partir da Revolução Industrial nós temos maciçamente a ideia da burguesia e do proletariado. A burguesia, os donos dos meios de produção, o proletariado, dono da força de trabalho.
O termo proletário é utilizado especificamente por Karl Marx, ou criado por Karl Marx, para designar o trabalhador na indústria urbana, ou seja, o operário. Então, proletário é propriamente o chamado operário, mas é um termo especificamente marxista. Então, a partir da Revolução Industrial, nós temos a transformação fundamental dentro da estrutura do trabalho. O trabalho agora passa a ser visto como outra possibilidade ou como um caminho para se obter o lucro mediante as suas realizações das atividades. Então, o trabalho no contexto do capitalismo, ainda assim, o capitalismo pressupõe uma classe de proprietários do meio de produção, ou seja, proprietários da empresa, da fábrica, das terras, assim chamados de burguesia, e um grupo de indivíduos que vende aos proprietários a sua força de trabalho de forma assalariada, os proletários. Então, gravem isso, por favor. As duas classes sociais existentes dentro do sistema capitalista e do capitalismo industrial são burguesia e proletariado, tá ok? Então, dentro da sociedade capitalista, nós temos o desenvolvimento ou o antagonismo entre essas duas classes sociais. Ou seja, elas são opostas, ou seja, elas são antagônicas, mas uma necessita diretamente da outra, como o burguês necessita do operário para desenvolver as suas atividades produtivas, o operário também necessita do burguês para que ele possa ter o seu emprego e desenvolver as suas práticas para obter o seu salário. Então, nós temos transformações diretas dentro da sociedade em relação ao desenvolvimento do capitalismo. Então, o capitalismo visa a acumulação de lucros e desenvolve isso através do trabalho assalariado, ou seja, eu sou um trabalhador, eu executo as minhas atividades produtivas, eu produzo cerca de 10 mercadorias por dia. Então, o salário que eu vou receber nunca será equivalente a essas 10 mercadorias por dia, porque o lucro não me pertence, o lucro pertence ao meu patrão. Então, diante disso, eu executo as minhas atividades e vou fornecer a acumulação de lucro para o meu patrão. Então, o capitalismo, antes de um modo de produção, pode ser definido como uma maneira de organizar a sociedade. Falamos em sociedades capitalistas porque o capital não somente organiza e determina o formato da produção econômica, como também todo o conjunto de relações sociais entre os indivíduos e as classes. Isso quer dizer que o capitalismo determina a forma com a qual as relações sociais serão estabelecidas dentro da sociedade. Então, sabemos qual é o objetivo máximo do capitalismo. O objetivo máximo seria obter ou acumular lucro. Como é que ele vai acumular o lucro? Através da exploração do trabalho, principalmente do trabalho assalariado, porque o patrão ele sempre visa o lucro e o empregado, o trabalhador, ele executa as suas funções em troca de uma remuneração periódica chamada salário. Dentro dessa ideia, funciona o desenvolvimento do Estado ou da relação das produções dentro do sistema capitalista. Então, diz assim, o trabalho ainda no contexto fundamental. Os elementos fundamentais do capitalismo para desenvolver o trabalho. Primeiro, força de trabalho. Quem detém a força do trabalho? Seria o proletário, seria o trabalhador. Então, os meios de produção, as fábricas, as máquinas, as ferramentas. Eu preciso do indivíduo que desenvolva o trabalho. Eu preciso de meios de produção, eu preciso de máquinas, eu preciso de fábricas, eu preciso de ferramentas para que possa desenvolver todas as atividades produtivas. E, ao mesmo tempo, eu preciso de uma
propriedade privada, ou seja, eu preciso que essa fábrica seja de minha posse, eu preciso que essa fábrica seja do meu poder econômico, para que eu possa controlar as atividades produtivas, para que eu possa controlar necessariamente toda a produção. Então, no capitalismo, a posse dos meios da produção é privada e fomenta a exploração do lucro e a acumulação ainda mais de produção. Ou seja, quanto mais o proletário produz, quanto mais eu executo a produção, maior será a minha capacidade de acumular lucros. Porque a fábrica me pertence, é minha propriedade privada, tá? Eu domino os meios de produção, a ferramenta, eu domino todas as máquinas, eu introduzo os elementos para poder desenvolver a produção e eu tenho o controle da força de trabalho, eu tenho o controle da força de trabalho, eu tenho então o controle dos meus trabalhadores. Então, eu exerço o controle sobre essas atividades produtivas e essas atividades produtivas vão me conduzir à acumulação do lucro. Traduzindo, nós falamos lá no início que o teórico de referência a respeito do trabalho seria Karl Marx. Portanto, está aí um pequeno trecho a respeito de Karl Marx. Para Marx, o trabalho é exatamente o elemento com base na qual os seres humanos estabelecem vínculos entre si e com a natureza, transformando-a. Aquela ideia que nós falamos que o ser humano é o único capaz de transformar a natureza em mercadoria, transformar a natureza necessariamente e obter um lucro com essa transformação da natureza. Então, necessariamente, essas ideias estão centradas ao teórico chamado Karl Marx a respeito da realização do trabalho ou do controle do trabalho. Então, ele diz ainda assim, a respeito do pensamento teórico de Karl Marx, ele ainda diz exatamente, ainda podemos afirmar exatamente o seguinte: o trabalho, em sua dimensão livre e emancipada, é fonte de riqueza e de realização da própria humanidade. Ou seja, quem executa o trabalho, ele não produz nada mais, nada menos do que propriamente riqueza. Mas, segundo o próprio pensamento de Marx, quem produz essa riqueza, quem realmente executa, quem realmente realiza o trabalho, não acumula o fruto do seu trabalho, ou seja, ele não acumula riqueza. Entretanto, no contexto do capitalismo, a visão que Marx tem do trabalho é a de uma atividade que pode ser desumanizadora. Isso quer dizer que, através do trabalho, o ser humano ele é explorado e, dentro dessa exploração, ele sofre o processo de desumanização, onde o trabalho passa, a mercadoria passa a ser mais valor do que propriamente quem realiza, quem produz a mercadoria. Então, eu trabalho, o fruto do meu trabalho, eu vou realizar, eu vou produzir 10, 20, 30 mercadorias. Então, para o burguês, para o industrial, o que tem mais valor para ele é a mercadoria do que propriamente quem produziu a mercadoria. Então, isso nós chamamos o processo de alienação do sujeito, que nós vamos ver em outro momento, em outra ocasião, e isso promove o processo de desumanização do homem, onde a mercadoria passa a ter mais importância de quem produziu propriamente a mercadoria. Então, um processo chamado de alienação. Então, nós temos ainda, segundo Marx, o trabalho torna-se plenamente alienado no capitalismo. Aí vem a questão da alienação. A alienação do trabalho humano aparece sob dois aspectos. A relação do trabalhador com o produto do trabalho como um objeto estranho que o domina, ou seja, eu vou produzir a mercadoria, mas nada daquilo que eu produzi me pertence, ok? Ou seja, eu vou produzir, eu vou produzir apenas um determinado tipo de objeto, e eu não sei qual é o objeto que eu estou construindo. E a relação do trabalhador com a própria produção. A produção não me pertence. Ok? Por isso eu estou alienado, mas eu não posso parar de produzir porque eu vendi
eu troquei a minha força de trabalho por uma remuneração periódica que nós chamamos de salário. Então, essa remuneração periódica seria aquilo que me mantém dentro da atividade produtiva, sendo que eu não vou controlar o fruto do meu trabalho, eu não vou controlar a mercadoria resultante do meu trabalho, então eu tenho que me satisfazer com o fruto do meu trabalho, ou seja, com a troca que eu estabeleço, eu tenho que me satisfazer com o salário. Aí vem aquelas discussões contemporâneas, né? Mas o meu salário não é suficiente para resolver ou para satisfazer as minhas necessidades básicas. Aí entra a questão jurídica, entra a questão trabalhista em relação a isso tudo, tá? Ainda, né, para Karl Marx, o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente a sua própria construção antes de transformar em realidade. No fim do processo de trabalho, parece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Então, eu vou idealizar, por exemplo, a minha casa, mas não sou eu que vou construir. Então, parece que aquele construtor, aquele trabalhador, já tinha a ideia na sua própria mente que fora pensado por outro, mas no outro não realizou o próprio trabalho. Aí um outro indivíduo que fala a respeito do trabalho, que nós vamos ver ele um pouco mais detalhado adiante, é Max Weber. Segundo Max Weber, tá, a ética protestante e o espírito capitalismo, neste estudo, que investiga a formação do espírito do capitalismo, o sociólogo Max Weber examina as relações entre o protestantismo e as sociedades capitalistas e a valorização da ética do trabalho. Segundo Max Weber, tá, o calvinismo, principalmente, segundo Max Weber, o calvinismo é uma religião onde prega a ética do trabalho, ou seja, todo homem, todo indivíduo nasce com vocação para o trabalho. Se você realiza a sua vocação, ou seja, se você desenvolve o trabalho, Deus vai te abençoar com o lucro. Então, o lucro seria uma atividade, uma consequência da atividade humana em relação ao trabalho. Portanto, Max Weber, ele fala que o capitalismo se desenvolveu a partir do momento que os homens passaram a desenvolver a chamada ética protestante, que valoriza cada vez mais o trabalho. Então, ele relacionou o capitalismo ao protestantismo. A reforma protestante deu ao trabalho a condição de obter êxito material como expressão da bênção divina. Ou seja, se você cresceu, se você desenvolveu as suas ações, se você obteve muito lucro, é porque você realizou o seu trabalho, seja ele qual for, realizou o trabalho e através deste trabalho você pôde acumular dinheiro. E esse acúmulo seria visto como uma bênção de Deus. Então, a ética protestante, o espírito do capitalismo, desenvolve a ideia de que o trabalho conduz o indivíduo à satisfação econômica, à satisfação pessoal e também a sua satisfação espiritual. Então, para dizer que Max Weber relaciona essas ideias em relação ao desenvolvimento do capitalismo, ou seja, as ideias estão centradas fundamentalmente nas ideias desses indivíduos. Então, para a gente poder estabelecer isso só uma abordagem, só um contexto geral acerca do trabalho. Então, nas nossas próximas aulas, nós vamos continuar a nossa abordagem acerca do desenvolvimento do trabalho, da importância do trabalho, dos diversos tipos de trabalho dentro da sociedade. Para vocês, eu deixo o meu abraço, um bom recesso para vocês, descansem bastante, não vão sair, não vão fazer aglomerações por aí, se for possível, fique em casa, que para que a gente possa vencer a Covid-19 e estar mais rápido possível no sistema presencial. Para vocês, eu deixo um beijo carinhoso e um abraço e até a próxima.